Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao novo canal. Eu imaginei esse canal como sendo uma versão skin in the game dos canais de investimentos que a gente vê bastante por aí, na qual as pessoas dizem o que você deve fazer, né, como você deve fazer, mas a gente não tem certeza se elas fazem aquilo lá que elas pregam como sendo a melhor alternativa, né? A gente vê as pessoas falando faça X, Y, Z, a gente não sabe se elas fariam isso com o seu próprio dinheiro. Então eu criei esse canal para tentar resolver esse problema. Então esse canal vai ser um canal totalmente aberto, na qual vocês vão ter acesso às minhas operações, né, as minhas operações ao longo da semana, ao longo dos dias. Vão poder acompanhar, né, uma operação que eu abri, vocês vão poder acompanhar ao longo da semana. A gente vai fazer uma análise gráfica. Então esse canal Skin in the Game é focado em opções, principalmente. A gente vai ver por quê. Né? Opções é o que me dá mais retorno financeiro ultimamente. É um canal totalmente aberto, ou seja, vocês vão ter acesso às minhas operações ao longo das semanas e meses, bem como vão ter acesso ao meu lucro mensal, vão ter acesso a ver as DARFs que eu vou gerar com comprovante de pagamento, e vão poder se basear um pouco mais do que apenas acreditar no que os outros falam, né? Vocês vão ver exatamente o que eu faço no meu dia a dia e poder acompanhar isso de perto, né? Eu geralmente faço operações de renda com opções, né, que são as vendas de put e vendas de call, majoritariamente. Não significa que a gente não pode fazer operação, por exemplo, de call spread, ou outro tipo de operação direcional, tá? Mas as minhas operações majoritariamente são operações de renda, devido a uma característica pessoal minha e devido a uma característica patrimonial que a gente vai entendendo ao longo dessas aulas. Eu não pretendo que os vídeos tenham cara de aula, né? Os vídeos vão ser mais ou menos um diário, na qual eu vou reportar para vocês a minha visão atual do mercado, a minha visão atual de determinados ativos, a minha estratégia atual em cima de determinados ativos, bem como o progresso dela ao longo das semanas, ao longo dos meses. Tá? Então esses vídeos não vão ter aquela cara clássica de aula, na qual eu vou ensiná-los passo a passo um determinado assunto. Não, vocês vão aprender along the way, né? Junto comigo, observando as minhas estratégias sendo aplicadas. Né? Porque canais de aula a gente já tem bastante, tem muitos canais muito bons por aí. Não é necessário mais um canal para ensinar você a fazer uma venda de put. Aqui a gente vai ver como que alguém realmente faz uma venda de put, como que ela entra na sua estratégia de gerenciamento de risco, né? Como que ela entra como parte da sua renda mensal, né? Mais um pouco de prática, né? Então eu vou gravar também fazendo algumas operações, acompanhando elas, finalizando elas, fazer o levantamento mensal de lucros. Então a gente pode esperar isso do canal. Eu entrei na bolsa mais ou menos em 2017, foi quando eu saí do mundo das criptomoedas e fiquei 100% em bolsa, né? E por esse motivo também veio a ideia de criar esses vídeos. Vou criar um grupo no Telegram, na qual eu vou passar para vocês, vou deixar o link aí embaixo, para vocês poderem acompanhar, né? Entrar em contato comigo, tirar dúvidas. Bolsa de valores ainda não é a minha renda principal, eu tenho um trabalho formal, onde eu recebo mensalmente. Então, para mim, bolsa de valores no momento, vocês vão ver que serve como um complemento de renda, né? É um complemento considerável da minha renda. A gente vai acompanhar. Vamos abrir todos os números, né? Tudo nesse canal vai ser aberto, então vai ser claro para vocês qual que é o meu retorno dos investimentos. Atualmente eu faço gestão de um capital aproximado de R$500 mil e eu vou mostrar para vocês como que eu faço a gestão desse valor, acompanhando o crescimento dele ao longo das semanas e dos meses e dos anos, ok? E eu fiz um levantamento desde junho para cá, na ponta do lápis mensalmente, qual que foi o meu retorno em todas as frentes dos meus investimentos. Algo que eu não tinha feito até então, eu comecei a fazer em junho de 2020, para poder acompanhar o meu avanço nas opções. Então eu tenho um histórico desde junho de 2020, na qual a gente pode ver nesse gráfico, né? Aqui temos o retorno do swing trade, temos o retorno dos dividendos, temos o retorno da linha verde, que é a renda fixa, temos também o retorno das opções, que é essa linha laranja, e essa linha amarela é a soma dos retornos.
A linha azul é o acumulado somado a cada mês. Então podemos ver aqui claramente é o que tem me dado o maior retorno no mês, né? Elas ganham de todos os outros tipos de investimento que eu fiz nos últimos meses. E elas representam em torno de 1/5 do valor da minha carteira, né? Aplicado exclusivamente em opções. Então uma pequena parte do dinheiro é voltado às opções, enquanto elas representam a maior parte do retorno. Então aqui podemos ver agora os retornos na tabela. Aqui temos os meses, o lucro com opções, o lucro com swing trade. Aqui no caso nós ainda não terminamos o mês de março, então ainda não fiz o levantamento do swing trade, não fiz o levantamento da renda fixa, tá? Mas podemos ter uma prévia dos últimos 10 meses. E esse é o retorno que eu tive nos últimos 10 meses de renda extra, né? Que não tem relação com o meu salário. Então eu tive um retorno de R$40 mil. E aqui a gente pode observar que as opções foram a maior contribuição para essa renda extra, né? Então aqui é a soma dos meses, né? Temos aqui uma contribuição em 10 meses de R$22 mil. Enquanto com o swing trade, uma contribuição de em torno de R$5 mil. Lembrando que eu não fiz swing trade todos os meses. Os dividendos eu tive uma contribuição nesses 10 meses de R$6.742 e R$5.695 como retorno da renda fixa, totalizando R$40 mil. É um pouco mais, né? Porque ainda não lancei a renda fixa aqui, nem o swing trade, mas em torno de R$40 mil. E a gente vai ver ao longo das próximas semanas e meses o crescimento desse valor, o acompanhamento das operações, para ver como que eu faço essa gestão, como que eu faço essa divisão entre as minhas operações de swing trade, as minhas operações que retornam dividendos, as minhas posições em renda fixa, né? Não só as posições, mas o racional entre tudo isso, né? Por que eu abri uma determinada posição em opções? Por que eu abri uma determinada posição em swing trade? E assim por diante. Faremos o acompanhamento das posições através de uma planilha de acompanhamento de posições e opções que eu tenho, na qual eu faço o acompanhamento de todos os resultados, né? Mês a mês aqui é um acompanhamento em tempo real, então dá para ver que esses valores aqui eles estão atualizando em tempo real. Eu tenho algumas informações adicionais aqui que eu acompanho, que estão escondidas, né, que eu só abro quando eu preciso ver alguma delas. Eu vou ensinar vocês a entender essa planilha. Essa planilha eu fiz ela do zero. Eu vou mostrar para vocês como interpretar essa planilha, como usar ela. E depois, posteriormente, eu posso ver como que eu posso compartilhar essas planilhas com vocês, tá? Nesse mês aqui, nesse mês aqui anterior, em fevereiro, aqui ele mostra um prejuízo em opções. A gente vai entender que nesse mês não houve, na verdade, um prejuízo em opções. Esse é um processo comum, é um processo de rolagem. É um processo onde a gente adianta um prejuízo dentro do mês, um prejuízo contábil, para aumentar o lucro do próximo mês, né? Então aqui, por exemplo, nesse mês que eu tive prejuízo, eu fiz as rolagens. Então aqui, por exemplo, eu recomprei uma posição em R$1,58 e logo após eu vendi a mesma quantidade em R$1,91. Então eu tive um lucro aqui. Eu recomprei por R$1,58 e logo vendi por R$1,91. Então eu tive um lucro nessa operação. Mas essa operação, ela acaba entrando com prejuízo, tá? Porque eu admiti o prejuízo nesse momento para aumentar o lucro futuro, né? Então, enquanto eu tive um prejuízo aqui de R$1.141, eu aumentei o meu lucro, né? Que é o meu lucro aberto, meu lucro de operação aberto, que tá nessa linha de baixo, tá? Então, na verdade, aqui nesse mês de fevereiro foi o mês onde teve a questão da Petrobras. Foi o mês onde o Bolsonaro trocou a presidência da Petrobras e gerou um desconforto nas estatais. Eu fiz a rolagem de alguns papéis, de algumas opções. Isso fez com que eu tivesse um prejuízo contábil dentro do mês. Mas, na verdade, foi uma série de rolagens que eu fiz para aumentar o lucro das opções futuras, né? Então, todo esse racional que eu acabei de explicar, a gente vai aprender junto, né? Todas as semanas, todos os meses, através do acompanhamento das minhas operações, que eu vou explicar tintim por tintim
o que está andando acontecendo com elas e a minha visão de mercado, a minha visão para esses ativos. Se esse projeto de canal der certo e tiver bastante gente que acompanha, eu posso ver com os contatos que eu tenho no BTG e na XP, para a gente também fazer algumas lives sobre opções, para o pessoal tirar dúvida, discutir um pouco sobre o mercado, vai ser bem legal para todo mundo acompanhar. Também faremos uma análise detalhada dos principais ativos, os ativos com mais liquidez na bolsa, principalmente Petrobras, que é o ativo com mais liquidez em opções, e a gente vai estar fazendo bastante operações em cima de Petrobras, e BOVA11, que é um ativo muito interessante para a gente também fazer as operações, tanto operações envolvendo opções, como operações envolvendo a venda de BOVA11 com a finalidade de hedge, que é algo que eu também faço, e a gente vai entender como funciona esse racional, a gente vai pôr em prática, eu vou gravar para vocês, abrindo essas operações, gerenciando essas operações durante a semana com base em como o mercado anda, como o mercado se comporta, a gente vai gerenciando esse hedge. Né? Então aqui a gente pode ver, por exemplo, várias operações que eu fiz em cima de BOVA11 no gráfico diário, né? Servindo como hedge no momento em que BOVA11 subiu durante 151 dias seguidos. E esse hedge me ajudou a segurar um pouco a queda aqui. No momento que ele começou a cair, eu comecei a recomprar esse hedge e realizando lucro, né? Então a gente vai entender como funciona esse mecanismo e vamos desenvolver ao longo da semana essa estratégia de hedging, que é tão importante para garantir que a nossa carteira tenha uma menor volatilidade e um maior retorno no longo prazo. Também vou mostrar para vocês como que eu faço uso da calculadora Price Probability Calculator, onde a gente tem um retorno em tempo real do mercado e a probabilidade de um determinado evento ocorrer, né? A probabilidade de um preço chegar abaixo de um determinado valor ou a probabilidade dele chegar acima. Serve também como balizador para a gente calcular o potencial de risco de uma operação dar exercício, né? De uma opção dar exercício. Então a gente vai entender passo a passo essa calculadora e como ela funciona, bem como outras calculadoras também que eu já tenho interesse de explorar elas com vocês. Se você gostou da proposta desse canal, se inscreva para acompanhar nossas operações. Eu também criei um grupo no Telegram, eu vou deixar o link na descrição. Pode entrar, me encontrar por lá para a gente bater um papo, tirar suas dúvidas, trocar perspectivas de mercado. Te vejo por lá. Obrigado.